Irmãos, ao longo dos anos, eu tive a oportunidade, perante aquilo que o Senhor me permitiu fazer, de entender qual era a área de maior sensibilidade no meu ministério, que é estar junto com crianças, né? Sempre tive essa facilidade e prazer que o Senhor me deu oportunidades. Eu acabei aprendendo que ali era um lugar onde eu deveria estar para falar sobre o Evangelho de Cristo Jesus. E isso já aconteceu de diversas formas, de diversas maneiras, desde vestido de palhaço à frente de um teatro para falar sobre Cristo às crianças, ou até mesmo atrás de algumas cortinas, nos bastidores, mexendo com boneco, dando vida e falando com as crianças sobre o amor de Jesus. Em uma dessas experiências, eu realizei junto a um grupo de jovens, e nós fizemos uma visita a uma ONG que cuidava de crianças. E nessa visita nós fizemos lá um teatro, falamos sobre Cristo, levamos a mensagem a essas crianças e tivemos a oportunidade, eu e mais alguns, de conhecer outras crianças que não só participavam desse projeto, como também moravam ali. Eram crianças então que estavam num processo de transição para serem adotadas. Essas crianças então tinham sido removidas de suas famílias pelos seus diversos motivos, e elas estavam ali para serem inseridas num contexto, estar junto com outras crianças, serem acolhidas, receberem um cuidado, né, daqueles que eram ali responsáveis por elas. Então, ao ter contato com essas crianças, conhecer elas, eu me recordo, isso já faz um bom tempo, eu me recordo com muita clareza da expressão no rosto dessas crianças, do sofrimento que tinha no olhar dessas crianças, porque elas não sabiam o que iria acontecer com elas, elas não tinham mais aquela proteção dos pais, aquela segurança, aquele ambiente onde para elas era confortável e elas sabiam que elas estariam protegidas independente do que viesse a acontecer. Elas não tinham isso. Isso era visível, elas não precisavam nem falar, que algumas eram até bebês, mas era visível isso na experiência que elas tinham tido, de estar agora longe das suas famílias. E o sonho dessas crianças é ser amadas, serem cuidadas, simplesmente protegidas então por alguém, porque a criança não tem a possibilidade de sozinha enfrentar a complexidade que o mundo tem para oferecer para ela, né? Então, às vezes nem nós adultos temos, né? Quanto mais as crianças que precisam desse amparo, precisam então dessa instrução. E esse detalhe ele fica na minha mente sempre que eu me deparo com histórias de crianças que então passaram por este processo. E há um documentário na Netflix chamado O Caso de Assunta. Não sei quantos tiveram acesso, já tiveram oportunidade ou já ouviram falar sobre ele. Ele fala de uma menina que passou por um processo de adoção. Essa menina então ela tinha 12 anos e ela foi adotada por um casal de espanhóis. E esse documentário, em 6 pequenos capítulos, conta o drama da história dessa menina. Porque ela foi adotada aos 12 anos, mas logo no começo dessa história mostra então o pior momento, uma grande tragédia. Essa menina com 12 anos, ela é encontrada então sem vida numa estrada abandonada. E os episódios seguem nesse documentário para mostrar todo o processo de investigação para descobrir como isso aconteceu. Quem fez isso? Por que fizeram isso com uma garota que não tinha como se defender, uma criança? E então toda a história se desenrola, aparecem várias cenas de tribunais, claro que todos com personagens, né, pessoas ali, não os reais, né, os pais e não a menina. Mas ao longo de toda a investigação, os principais suspeitos estão dentro da família. Os principais suspeitos são os próprios pais. E ao pensar nessa história, ao pensar no que essa criança pode ter vivido dentro deste lar, onde deveria ser lugar de proteção,
É desesperador. É triste de pensar o quanto essa garota deve ter sofrido em meio a esta família. E o que eu começo a pensar a partir disso, então, é: quem seria capaz de fazer isso? Será que podemos chamá-los de pais, né? Para chegar a esse ponto, chegar a algo tão terrível. E pela história tinha envolvimento com medicamentos, dopavam essa menina porque tinha momentos que ela dava trabalho demais. Então, cada momento da história se tornava pior. E pensando um pouco nisso, eu começo a pensar, né, quais famílias estariam sujeitas a passar por coisas semelhantes a essas, a não cuidar dos seus, não cuidar daqueles que amam, ao ponto de deixá-los perecer, ao ponto de fazê-los então sofrer. Seria possível encontrar entre cristãos famílias que, ao invés de oferecer proteção, eles abandonam. E se essa realidade ela é possível, como que o verdadeiro amor ele pode invadir esses lares? Como é que ele pode acessar o coração dessas pessoas que estão em sofrimento? Para pensar sobre isso, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Segundo Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13, diz o seguinte a palavra do Senhor: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e à tua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de seu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de seu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, meu rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos perante a Tua palavra, clamando ao Senhor que nos abençoe.
Peço que o Senhor fale ao nosso coração, através do entendimento da Tua palavra, que o Senhor transforme a cada um de nós para vivermos a Tua vontade, para podermos falar sobre a verdade do Senhor àqueles com quem nós nos encontrarmos ao longo desta semana, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, o período da história dos reis, então ele traz batalhas que mostram Israel sendo usado por Deus para mostrar o cuidado do Senhor com o seu povo, para mostrar o poder do Senhor sobre o seu povo e para mostrar o próprio Deus trazendo santidade a todas as terras. Isso então era o significado das vitórias que o Senhor trazia ao seu povo contra os demais povos que eram então pagãos. Nós vemos o texto na história ainda de Saul, antecessor a Davi, que ele, ao invés de buscar a orientação de Deus, ele busca então longe do Senhor para saber o que ele deveria fazer na sua última batalha. Distante da vontade do Senhor, batalhando contra os filisteus, Saul então perde esta batalha e acaba sendo morto. Não somente ele, mas Jonatas, seu filho, e também outros 2 filhos de Saul. A história então continua mostrando para nós que Davi então é ungido rei perante Israel. Ele agora governa sobre todo Israel, não apenas uma parte. E ele continua essa história de um povo inserido neste mundo que está ali para mostrar a luz do Senhor, o poder do Senhor e a santidade de Deus através então das diversas vitórias. Ele vence muitas delas. E após esse período então de muitas vitórias que ele tem, nós vemos então Davi recordar aquilo que ele havia conversado com o seu amigo Jonatas, filho de Saul, quando ainda Davi era perseguido por Saul. A amizade dele com Jonatas, ela se torna muito forte. Isso faz então com que eles gerem uma aliança. E nesta aliança, Jonatas então diz a Davi: prometa que você vai cuidar da minha família, independente do que acontecer a partir desse momento. E é com tristeza que a palavra do Senhor mostra Davi recebendo a notícia da morte de Saul e da morte do seu grande amigo Jonatas. E então no capítulo 9, o texto nos mostra ele indo em busca dos familiares, se é que existem familiares ainda da casa de Jonatas, para que ele então seja bondoso com eles. Há uma aliança e por isso ele teme que essa aliança então não seja cumprida, tirando os benefícios, bondade, cuidados sobre aqueles que podem ainda estar vivos da família então de Jonatas. A palavra do Senhor então traz para nós que surge este homem, Mefibosete, filho de Jonatas, que perece por causa das suas condições. Quando o texto mostra para nós toda essa narrativa, nós então entendemos que Mefibosete ele está sofrendo não apenas por causa das questões físicas, que impedem que ele por si só consiga o seu sustento. Ele agora tem que morar na casa de alguém, precisa então ser ajudado, mas este ainda está passando pelo período de luto, porque ele perdeu o seu pai, ele perdeu o seu avô, perdeu os seus irmãos em meio a uma batalha. A família dele então ela é desfeita em um só instante. E o que a palavra do Senhor nos mostra nesse instante é que Davi teme pela vida de Mefibosete e ordena então que Ziba traga Mefibosete até o palácio. Eu vejo neste texto a vida deste homem como uma analogia à vida de muitas famílias, porque eu posso ver então que a ausência da família traz dificuldades para que as feridas mais profundas na nossa alma elas sejam então tratadas.
Nós lançamos aqui então uma pergunta para a reflexão quando pensamos na postura de famílias cristãs, pois quem seria capaz de então transformar o seu lar em lugar de abandono pela ausência da família, por se distanciar então daqueles que amam? E isso acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos, pelo simples fato de alguém não cumprir com a sua palavra dentro do lar. Ao momento em que você traz uma promessa, que você diz que você vai fazer algo, parece tão simples, o instante onde você decide que você não quer cumprir, que você por alguma razão, pela circunstância que você está vivendo, você vai deixar então de cumprir com essa palavra. Isso faz nós construirmos então um lar com um ambiente guiado pelo engano, guiado pela mentira. E nós começamos nesses pequenos gestos a criar um lugar de abandono ao invés de um lugar de proteção, um lugar de tranquilidade, um lugar onde o amor é vivido, porque aqueles que amam não enganam, não caminham pela mentira, mas falam a verdade, cumprem as suas palavras, principalmente para com aqueles então que estão convivendo com eles todos os dias. Então, a opção, quando você for analisar, ela não está para nós que conhecemos a verdade. E você então, bom, agora eu vou começar a direcionar a minha família desta forma. Não, isso está fazendo aqueles que estão tentando sobreviver em meio aos seus pensamentos, estão tentando sobreviver em meio aos seus ideais, ao seu próprio ego, que é a parte principal da construção dessa família, ao invés de pensar então na vontade do Senhor. Isto é vivido quando pequenos votos que nós fazemos diante de Deus, eles não são cumpridos, pelo simples fato de nós não trazermos filhos à casa do Senhor para ouvir a palavra, para estar num culto, para aprender no meio da comunidade. Esses são momentos onde nós um dia fizemos um voto, afirmamos algo diante de Deus, mas deixamos isso pelo nosso orgulho, pela nossa postura diante de Deus. E as famílias, elas crescem, não permanecem crianças para sempre. Adolescentes que estão perdendo a confiança nos pais, porque não ouvem deles palavras verdadeiras. Ou seja, isso não para por aí. Isso constrói adultos que trazem essa mentalidade. Isso muitas vezes está em nós. A ausência da família nas nossas vidas pode ter gerado em você feridas tão profundas que você hoje não encontra espaço para tratar isso. Você não compreende que aquilo que você faz agora na vida adulta é resultado do que você viveu, é resultado do que plantaram através das más atitudes, como família. Não proporcionaram este ambiente de proteção, de amor, mas de abandono. Ao invés da unidade, buscar a vanglória. O ego falava mais alto. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz então que aquele que não cuida dos de casa, ele é pior do que o incrédulo. E como é que este cuidado então deveria acontecer dentro dos nossos lares? Porque você encontra cristãos guardando ressentimentos daqueles que eles amam, agindo com grosseria no ambiente do lar, reativos. Porque você merece isso. Já que você fez isso comigo, você merece então esse tipo de postura, não é? E essas feridas,
elas marcam a nossa vida. Elas nos acompanham. E em alguns momentos elas não saem. Porque você nunca compreendeu que elas surgiram por causa do que você viveu dentro de casa. Famílias que não providenciam condições para que os adultos sejam então capazes de honrar a Deus em suas vidas, foram aquelas que transformaram o lugar de proteção em lugar de abandono. E nisso nós encontramos pessoas que ainda estão em busca desse momento. Adultos, jovens, crianças que estão tentando encontrar um lugar de cuidado. Estão tentando encontrar um lugar ou pessoas que tragam a eles essa sensação de proteção. O texto mostra para nós Davi observando esta necessidade em Mefibosete. Ele havia perdido sua família. Ele estava passando por uma situação onde ele não tinha quem cuidasse dos seus, os que o amavam. Todos haviam morrido. Sua condição física então trazia maiores dificuldades para ele se virar, para ele conquistar o seu espaço, para ele ter então o seu próprio sustento. E as suas dores são acolhidas agora por aquele que se tornou o rei de Israel. Ele abraça a dor de Mefibosete, pelo amor que ele tinha ao seu grande amigo Jonatas, quando eles ainda fizeram então uma aliança um com o outro, de cuidar um do outro e também de suas famílias. O que acontece na história de Mefibosete é a ação de Deus. Deus está despertando Davi para que ele então cuide das feridas mais profundas na vida deste homem, que não consegue então por si só mudar mais a sua situação. As terras do seu pai, as terras do seu avô foram tomadas, não pertencem a ele. Ele não tem para onde correr, ele não tem o que fazer. E Davi, com suas ações, ele mostra então amor. Deus despertando Davi para que ele então cuide de Mefibosete nesse instante. E a ordem de Davi a Ziba, servo de Saul, como você pode ver no versículo de número 9, é: cultivem as terras dele. Davi sabe que ele não tem condições de fazer isso por si mesmo. Então ele deixa uma ordem enquanto Ziba ainda está sujeito a ele, e ele diz: cuidem dessas terras para que Mefibosete tenha condições de se alimentar pelo resto da vida, ou durante o tempo em que vocês estiverem com ele. E Ziba, obedecendo à autoridade do rei, ele assim o faz. Cuida das terras, junto com os seus filhos, junto com os demais servos, para que Mefibosete continue tendo então sustento ao longo de toda a vida. Mas é interessante que no versículo 8, o próprio Mefibosete, ele questiona: quem sou eu para que o Senhor olhe para mim, porque eu sou pior do que um cão que está morto. Ele entende que ele não tem como pagar o que Davi tem para dar a ele. Ele não tem como reagir à sua história para ele dizer então: Davi, agora a partir desse momento você não vai precisar mais me ajudar, porque eu vou conseguir então com as minhas próprias forças. Ele então não merece esse tratamento, essa visão que ele está trazendo para nós neste momento. Davi e Mefibosete não fazem parte da mesma família. Davi não teria qualquer tipo de responsabilidade com a sua vida se não fosse a aliança que ele fez com Jonatas. Esta é a ação graciosa de Deus surgindo através da vida de Davi, para que ele tenha misericórdia e haja com bondade para com o filho de Jonatas.
O texto mostra para nós que ao longo de toda a sua vida, Davi não deixou Mefibosete perecer, cumprindo com a sua palavra. Ele não foi aquele que fez uma promessa e abandonou aquele que estava precisando de auxílio. Ele cumpre, porque o Senhor colocou Davi naquele lugar, naquela posição, para agir com graça, para com este homem então que estava perecendo. E o detalhe mais importante que o texto traz para nós é que Davi trouxe Mefibosete para comer à sua mesa, como se este agora fosse seu filho. Não é um estranho que está chegando à sua casa, não é alguém que ele vai tratar com migalhas, não, ele vai sentar à mesa, ele vai ser cuidado com amor, ele vai ser tratado como se ele fosse filho de Davi, e isto é Deus agindo através de Davi para tratar as feridas que Mefibosete tem, da perda da sua família, das dificuldades físicas e o quanto isso impede de ter a sua independência, dele então construir a sua própria vida sozinho. Davi o acolhe, e ele passa a influenciar Mefibosete com a graça no simples fato dele dar o pão na mesa dele todos os dias para Mefibosete. O amor de Davi é transferido por causa de uma aliança. O amor de Davi pelo seu grande amigo Jonatas, ele é conhecido agora pela geração seguinte, por causa da aliança que ele fez, de que um iria cuidar da família do outro. Este é um ato de sacrifício de Davi, de acolher, abrigar no palácio e se responsabilizar de dar a ele o sustento para que ele esteja bem ao longo de todo o tempo que Davi então estivesse ali. Isso nos faz então lembrar como que Deus ensina sobre o verdadeiro amor sacrificial. Quando nós vemos aquilo que Cristo Jesus fez por nós, nós passamos a entender que nós estávamos longe, sem amparo algum, sem qualquer condição de nos sustentar, de permanecer vivos, independentes. O Senhor Jesus então vem à forma humana, morre, ressuscita e permite agora a mim e a você, pela fé, de sermos chamados filhos, sermos tratados como filhos, sermos cuidados para sempre, com toda a atenção, com todo amor que nós precisamos e procuramos ao longo de nossa vida. Porque as feridas da alma, elas são tamanhas, que somente quando a graça de Deus atinge cada um de nós, é que nós somos capazes de entender que existe esperança em nossa vida. Caso contrário, é tristeza atrás de tristeza. Buscamos encontrar este refúgio em outras pessoas, de diversas formas, mas apenas com a graça de Deus é que nós conseguimos entender então o que de fato é esperança. É o cuidado perfeito de Deus, de um pai que ama os seus filhos, de um pai que não prometeu algo e deixou de cumprir por causa de circunstâncias ou de pessoas. Deus é fiel, cumpriu com a sua palavra, cuidou através de Cristo e continua cuidando de cada um de nós, não pelo nosso mérito, mas por causa de uma aliança. O Senhor, Ele é fiel a nós pela aliança que Ele faz, pois nós nos encontramos
sem condição alguma, de retribuir ao Senhor, de pagar ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, o sacrifício realizado na cruz. O que nós vemos com isso? O Senhor ensinando a mim e a você, povo de Deus, ensinando a igreja a como demonstrar o amor verdadeiro em todas as suas ações, a fidelidade em cumprir as suas promessas, a ação por sua graça e não por merecimento, o sustento perante a filiação eterna em Cristo Jesus. O Senhor então Ele está nos mostrando como nós devemos viver. Quando somos alcançados pela graça, o Senhor está dizendo: é assim que eu quero que vocês vivam no meu reino, que vocês desfrutem deste amor, mas que vocês levem isso a todas as pessoas. A carta de João, ela nos lembra sobre este amor. Ela afirma que Deus é amor e por isso a vida de todo aquele que está sujeito a este Deus, ela é pautada também neste amor que é sacrificial. Assim então nós entendemos que as feridas mais profundas, elas não são deixadas de lado, ignoradas em meio às pressões da rotina. Deus conhece e trata por meio da graça, do Evangelho em Cristo Jesus, quando nós o aprendemos no meio da comunidade cristã, quando nós reforçamos na vida com os nossos irmãos, com aqueles que entendem o que passamos, acolhem a cada um de nós e cuidam, são misericordiosos, revelam a bondade de Deus através das suas ações. Mas isso não é para nós mantermos aqui, isso é para nós levarmos de volta para as nossas casas, porque a família, ela cuida de crianças, cuida de adolescentes, cuida de adultos, ela está criando discípulos de Cristo Jesus, para que em meio a esta sociedade, os discípulos sejam influenciadores, sejam luz, propaguem esta verdade e auxiliem outros a terem as suas feridas também tratadas, assim como eles o foram. Portanto, o que é que nós precisamos entender esta noite é que a verdade que nós aprendemos, ela não deve manter-se nas nossas vidas apenas como mais uma teoria, mas sim como a realidade. Ela tem que ser real nas nossas palavras, nas nossas ações, assim como no nosso coração, porque nós lidamos diariamente com vidas. Quando nós nos deparamos com a nossa família, nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas que estão se aproximando do Senhor, que estão aprendendo a viver com o Senhor, que estão vivendo em maturidade com o Senhor dia após dia. São pessoas, e elas precisam ser cuidadas a partir da verdade que nós conhecemos, de uma verdade que não é só uma teoria que eu aprendi, mas de algo que então direciona toda a minha história. Não trabalhe a sua vida e nem a sua família com mentira, com engano, mas cultive então relacionamentos baseados na verdade de Cristo. Leve isto para a sua história, para o ambiente do lar, que é onde os discípulos estão sendo formados de fato. Não deixe que a verdade do lar, a verdade de Cristo se afaste do seu lar. Lute para que isso permaneça como base para vocês servirem ao Senhor. Lembre-se então que qualquer ideia de merecimento nos afasta do nosso Senhor, não nos aproxima de Deus, porque nós não temos como chegar até o Senhor
se não for por meio do que Cristo fez por nós. Esta é a graça que nos alcança, esta é a graça que nos transforma. Seja humilde, abandone o orgulho, porque isso está te afastando do Senhor, isso está afastando a sua família de um relacionamento com Cristo. Trate o seu coração para que ele viva então debaixo desta humildade que o Evangelho, pela graça, te permite viver. E lembre-se que este amor sacrificial que te alcançou deve ser compartilhado às outras pessoas. Ajude os outros a entender o amor do Senhor, ajude outras pessoas a entender que a graça já veio até você. Mostre isso para elas todos os dias, começando na sua casa. Compartilhe esse amor sacrificial. Crie ambientes de proteção, ambientes de paz. Crie relacionamentos saudáveis, pautados no Evangelho. E assim você vai auxiliar para que aqueles que estão com você, que você ama, para que eles não tenham feridas na alma que não foram tratadas. Porque eles ouviram de você o Evangelho. Eles ouviram da sua boca, dos seus lábios, a verdade sobre Cristo. E viram você viver isso. Porque não era só uma teoria. E isso sai do ambiente do lar. Isso é espalhado no meio da sociedade, a partir da nossa casa. Que Deus nos abençoe e nos permita lembrar da graça. Nos permita viver em humildade. E que Ele nos use para que com ousadia nós tenhamos atitudes de graça. Que levemos este amor às pessoas e que isso então faça diferença em meio a esta geração. Eu quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez para cantarmos ao Senhor.